Se olhar todos os TikTokers, não todos fazendo, mas eles vão cada vez mais, a ponta da lança vai para essa experiência médica única, subjetiva de cada um. É menos sobre a doença. Existe espaço para o médico, sempre vai existir. Tal qual para o mecânico que cuida dos barulhos do seu carro. As doenças básicas não vão desaparecer. É esse o ponto. Não tem como discutir. Indiscutível. Aliás, quanto mais velho, mais vai precisar de prótese de quadril. Ponto final. Sim. Então, só pegando um ponto, né? Mas vai existir um espaço crescente que precisa ser absorvido, que é a demanda do paciente. Que ele quer dar vida para isso. Sim. Eu acho que o touch ali é a questão ética, entendeu? Em que sentido você puder falar isso? Não, porque eu entendo isso. Eu acho que realmente eu sou o cara que, vou sempre falar a favor do indivíduo aqui. Eu acredito no indivíduo, ponto. E depois eu começo a acreditar nas outras coisas. Mas, às vezes, a pessoa quer ter algo porque ela acha que é aquilo e que, existe uma coisa muito clara que não vai fazer bem, certo? Existe o mercado em volta e existe o médico que está lá que quer contentar essa pessoa que está do outro lado com esse lado. A gente já está falando do nosso limite ético. Perfeito, mas é aí que eu quero chegar. Nosso limite ético. Existe uma questão Você tem que ter isso muito mais. Quem pratica essa medicina tem que ter isso estritamente claro para você. Você não pode estar dos dois lados da mesa. Mas aí eu pergunto, você não vê você não vê muita coisa antiética sendo feita no Instagram e no dia a dia? Direto, barbaridades. Isso a gente vê de 5 minutos. Eu queria pegar o que o cara falou aqui. Mas isso é muito particular. Aí é o seu princípio ético, os seus valores. Deixa eu pegar essa questão de valores. Eu vou pegar só a metáfora, Carlos. Vou estar dos dois lados da mesa. Se eu pude entender bem, acho que eu entendi bem o que ele quis dizer, foi o seguinte. Ou você tá para falar o que é bom, ou você tá para atendê-lo de qualquer forma. É difícil você tá... Como o cliente tem sempre razão. Se você jogar nos dois, imagina um pai. Né? Você é um pai. Seu filho fala, eu quero sair com meus amigos, volto amanhã. Peraí. Do que você está falando? Ao mesmo tempo, seu filho está insatisfeito com a vida dele e você tem a opção de ajudá-lo a sair disso. Tem que ter, como pai, você tem os dois. Como médico, nesse sentido, que o paciente está do outro lado e você precisa fundamentar o que vai acontecer, você não pode estar exatamente dos dois lados, mesmo porque isso é o caos, isso é anarquia. E tem um fator muito preponderante para essa distinção do que você pode fazer ou não. Dependência financeira. Ou seja... Eu, por sorte, por azar, não sei porquê, eu não dependo da medicina. Eu exerço a medicina por puro prazer. O que te dá mais legitimidade ainda. Não é o que me sustenta. Te dá mais legitimidade ainda. Então, para mim, esta linha é muito bem definida. Mas eu entendo um colega que depende disso para pagar a escola do filho, para pagar o aluguel, para pagar as contas do mês, ele ter que muitas vezes ficar na corda bamba para agradar o paciente e não perder aquela consulta. Então tem outros fatores que entram aí além da ética. Claro que a ética eu acho que é preponderante, é a base do negócio. Mas tem muito fator que vai interferir nessa decisão e até onde vai a sua tolerância, até onde você vai chegar para agradar o cliente. Eu entendo, perfeito. É um argumento defensável, né? É um argumento que pode ser defensável. Porque é fácil você falar, quando você lida a medicina baseada em doença, o limite é a saúde. Não estava andando, doutor. O senhor fez a cirurgia em mim, eu voltei a andar. Fala assim, querida, vai ver sua vida, não vai voltar comigo. Ponto, acabou. Você não tem mais o que fazer. A queixa dela acabou. Quando a queixa é um bem-estar... abre no limite supremo do que aonde eu posso chegar, ela não tem limite. Não, eu tenho pacientes que chegam para mim sem queixa. Procurando performance. Eu quero ser melhor. Ponto. É isso. Não, tá justo. Isso é. Você tá bem? É um argumento defensável. Ótimo. Eu durmo bem, eu como bem, minha atividade física é perfeita, minha libido tá ok. Mas eu quero ser melhor. Ponto. Fica muito cinzenta a região. É isso. Você não tem limite. Onde que você... Não tem teto. O teto da doença é você estar saudável de novo. É isso que eu estava tentando dizer. O teto de eu falar, doutor, eu não estou andando, é depois da cirurgia, fala assim, passei a andar de novo. Você fala assim, até mais ver. Acabou a consulta dele. Eu não precisa mais de ortopedista se voltou a andar. É isso que eu estou querendo dizer. O teto da doença é a saúde. Não, mas agora vamos voltar para uma prótese de quadril. Vai. Boa. O velhinho fez a prótese de quadril. Boa. Ele tinha dor no quadril, ele voltou a andar. Ele voltou a andar, mas ele continua com dor neuropática,
ele continua com insônia, ele Continua doente. deprimido. Continua doente. Continua doente. E o que o ortopedista Zé fazia 20 anos atrás? Tchau. Agora você vai procurar um psiquiatra, agora você vai procurar um neuro para tratar da neuropática, acabou meu serviço. Não é o jeito que eu enxergo hoje o meu papel. E nem deve, né? Tá vendo? Não, mas era o jeito que eu enxergava. Sim, mas vai... Não, e ortopedista, e eu não estou desfazendo, que eu pelo amor enxergava. de Deus, estou desfazendo, mas o ortopedista é o arquétipo do resolvedor pontual de problemas dentro da medicina. Não há dúvida disso. Sim, eu não estou Sim, desfazendo não, meus amigos ortopedistas. faz sentido. Eu tô falando porque ele tem um problema que é mecânico. Mecânico. É isso. Quebrou? Consertou? É Acabou. isso. Então, existe uma questão muito pontual do ortopedista. Ele é visto como médico pontual no sentido que ele resolve o problema pontual. Quebrou, está consertado, acabou o problema. É o arquétipo máximo na medicina que faz E isso. sabe qual Achei que interessante. e sabe qual que é a treta disso, né? É que você não pode usar bioética para decidir nessa situação. Dá pra você Estritamente, não é. Esclarece. Gostei. Esclarece. Gostei, pode falar. Esclarece. Vamos lá. Quando o Zé fala assim, pô, eu entendo o argumento do cara que precisa defender o dele, ganhar o dinheiro dele e tal e tudo mais. Veja, a gente acabou de falar aqui, né, que é uma interface entre a medicina como a gente se entende até hoje e mais do que isso, né, você está para além da doença, você está dando uma satisfação. Então entra como algo como um produto. Né? Então acaba sendo, então é meio que é um produto. Nós somos né? prestadores de serviço. Quando você fala assim, não, eu entendo o cara que quer vender o produto. Né? É isso que a gente. Não necessariamente eu aceito. Exatamente. Mas eu entendo. Isso. Eu entendo. Não é um argumento que. A gente não está discutindo, você não está emitindo opinião em relação a isso. Você está falando que é um argumento justificável, porque a regra da bioética, né? E quando você está falando de entregar o bem, saúde. A ética ela é humana. É para todas as profissões, para todos os seres humanos. Mas, para o médico, ela sempre tem um peso maior. Sem dúvida, porque você cuida dos humanos. Não deveria ter. Não deveria ter. Não deveria ter. Não deveria ter. Eu respeito, mas eu discordo. Mas, não, assim, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Exato. Mas, assim, o ponto é que, assim, eu acho que quando você está falando de regulamentação médica, você está falando de doenças. E aí tudo bem, cabe essa questão bioética de você preservar o bem e tudo mais, então tem toda essa regulamentação. Tem uma fronteira bastante clara que é você resolver doenças. Quando você não está resolvendo doenças, então, esse é o ponto. Quando você está overperformando, esses mesmos padrões que regem isso não valem nada e não se aplicam. É outro universo. Isso, essa problemática. Posso colocar o meio do caminho? O meio do caminho é a questão da vacina. Que é um estudo diferente que você faz para ter vacina, porque você está inoculando algo em alguém que está saudável. É diferente de você dar uma droga para alguém que está doente. É o meio do caminho do que a gente está falando aqui. Isso ainda é mais esse papo vai acabar mal. Esse é pesado. É por isso que vira uma discussão política. Sim. Porque ela vai ter que abordar a liberdade. Porque está todo mundo bem. É a liberdade. Eu só não. Você levantou um problema maravilhoso que tem que ficar para o episódio próximo, porque nós precisamos mais 2 a 3 horas para poder discutir só isso que você acabou de falar. Mas o ponto é que a bioética é insuficiente para decidir se o que é bom ou ruim para essa situação. Ela não se aplica. Ela é uma ferramenta que não se aplica a esta situação. E aí eu entendo o problema do ceticismo quanto à ideia de visão de medicina enquanto overperformance, como você falou, sobreperformance. Existe um problema em como lidar com isso. E eu não estou falando que é um problema inerente a fazer isso. Tem um problema em como entender isso. No sentido de você poder catequizar os outros colegas e falar assim, ó, tá tudo certo fazer isso. É complicado, é nesse sentido. Exato. Por que é complicado? Porque você começa a trabalhar fora do protocolo. É isso. Você está entre a bioética e a questão comercial do comercial capitalista. Não existem regras ali. Vou dar um exemplo. Tem um colega nosso, e assim como vários outros pais, tem uma questão que assim, ele tem um filho que cresceu menos do que deveria para a curva da faixa etária dele. E ele
Eu teria feito a mesma coisa, passou com o pediatra passou para um endócrino pediatra, e ele falou assim, vamos repor o GH. Eles falam assim, porra, boa. E a pergunta é, quanto GH, por quanto tempo, até onde, qual que é a meta? Quanto ele quer crescer? É isso. Quanto ele quer qual crescer? é a altura, então? Já que a natureza vai ser... Nós vamos violar a natureza nesse sentido, que porque eu entendo. Assim, não precisava, nós vamos até onde? Simplesmente ia ser um baixinho. Isso, até 20 anos atrás, E o que difere isso do cara do... Mas é uma aplicação... Você pegou um exemplo muito bom, que é uma aplicação que existe há... Antigo, desde que eu era criança, existia isso, o pai com o filho baixinho que levava no endócrino para tomar GH para crescer mais. É uma deturpação total. Não é doença, não tem nada errado. Qual que é o limite? Um paralelo muito bom. Por que isso é mais justo que o cara que é gordinho, por exemplo, e que quer, assim, ele quer ter o abdômen six-pack? Ele quer usar GH para... Obesidade, aí a gente já entra num... Não é obesidade. Não é obesidade. Não, é só gordinho, o gordinho light. Eu tô dizendo assim, o meu ponto é, não existe evidência, como para criança, e você tá falando, e tem muito a ver com o médico, que acha que tudo bem, ok e tal, mas o uso é tão off-label ou tão imprevisível quanto a motivação do cara que quer usar GH para poder ter lipólise. Você não concorda? Sim, sem dúvida. Lógico. Tá para além, ele tá para além do que a gente consegue regulamentar e enfim. Esse mercado da obesidade no meio médico, bom, vocês sabem, é o mais antiético do planeta, né? Eu nunca vi nada tão grotesco quanto esse mercado. Porque os nossos colegas, alguns colegas, o que eles fazem? Eles buscam efeitos colaterais de qualquer droga contraindicar o uso da para chegar no emagrecimento. Eles usam efeitos colaterais, eles não usam a função da droga em si. Eles usam efeitos colaterais. Então, assim, esse mercado eu acho que é o mais antiético que eu já vi na minha vida. Porque tem uma posição política de que é ruim e eu vou defender que isso é ruim. Hoje a gente tem uma epidemia de venvance. Sim. Puta bom exemplo que você deu. Você poderia só falar... Você falou, fala aí, pra que serve? Como é que se usa nesse contexto? O venvance é cocaína medicinal. É cocaína medicinal. Eita. Em que sentido cocaína? Se você pudesse só colocar É um estimulante do sistema nervoso central que inibe o seu apetite, melhora o seu foco, te deixa mais ligado. É uma cocaína medicinal. E o venvance está sendo usado hoje, ele foi desenvolvido no início para crianças com distúrbio de atenção, mas quem usa hoje, o grosso da venda do venvance é para emagrecer. É para emagrecer. Sem dúvida. É para emagrecer. Sem dúvida. E o que acontece hoje? Você liga para o médico, faz um pix de R$1.000 para o colega, ele faz a receita amarela e o RAP te leva ao venvance.